Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Gente, hoje nós vamos falar de água. É isso mesmo. A cidade de Paracatu, Minas Gerais, vem passando por uma forte crise hídrica e são várias as causas para isso, né? Várias audiências públicas, reuniões e cobranças estão sendo feitas para discutir o caso e procurar soluções para que não tenhamos que passar pelo mesmo problema neste ano 2018. O vereador Pedro Adjuto, por exemplo, conversou com o Paracatu Rural e disse que a crise não foi apenas por falta de chuva, mas também por falta de investimentos em obras. Ele disse que o papel do legislativo é fiscalizar para que a população não sofra como aconteceu no ano passado. Pedro, Paracatu viveu em 2017 uma crise hídrica, né? Essa crise hídrica não foi apenas pela falta de chuva, pelo volume baixo das águas do nosso rio, mas uma crise que foi afetada principalmente pela falta de estrutura da companhia, que é responsável pelo abastecimento da cidade, bem como da prefeitura, que é a parceira juntamente com a Copasa, nessa distribuição de água para a população. A Câmara Municipal tem um papel fundamental, que é fiscalizar, que é orientar, que é estar acompanhando de perto todo esse processo, desde antes e até agora e daqui por diante, enquanto houver esse contrato. Você poderia falar o que hoje você, juntamente com a comissão que está responsável por estar fiscalizando esse contrato, essa concessão, como que está o andamento hoje da fiscalização da Câmara Municipal? É um enorme prazer estar aqui falando com você e para o seu público. Eu entendo, esse assunto é de extrema importância e a gente deve tomar muito cuidado para não falar besteira. A gente vem acompanhando isso desde o ano passado, quando a Copasa, ela por falta de estrutura e de investimento, deixou acontecer aquela crise gravíssima em Paracatu do ano passado. E a gente fala isso com muita tranquilidade, que é por falta de estrutura. Porque uma crise no mundo ambiental está acontecendo, transformações estão acontecendo, e isso é conhecimento de todos. E a Copasa, o tamanho de empresa que ela é, o que ela tem de estrutura, ela sabe e tem previsões disso tudo. Né? A gente não pode acreditar que uma empresa do porte da Copasa não tem estudos que vão mostrando como estão as transformações ambientais. E se ela tivesse cumprido os compromissos contratuais, a Copasa está aqui, se eu não me falho a memória, desde 1970. E ela teve uma renovação contratual, acho que em 2009, 2010, por ali. E compromissos foram assumidos e isso está assinado em um contrato. E ela não cumpriu a grande maioria, talvez 90% desses compromissos. E isso é, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade dela com o que aconteceu. Nós estamos cobrando, que é o papel que a gente tem, né, que a gente pode fazer. Conseguimos audiência no ano passado com a presidente da Copasa em Belo Horizonte, em pleno auge da crise hídrica, conseguimos articular essa reunião. Fomos eu e o vereador Edivar Andrade, reunimos com a presidente da Copasa, com o diretor da região, e compromissos foram feitos. Quando nós retornamos para Paracatu, a gerente-geral, uma semana depois, em uma coletiva de imprensa, confirmou esses compromissos com datas e prazos, né, dos investimentos que já estavam atrasados, e, mais uma vez, esses compromissos também não foram cumpridos. Então, a gente vem agora numa luta para que o prefeito denuncie esse contrato, porque o município tem também sua responsabilidade, o município não pode fugir disso, ele tinha que ter fiscalizado e cobrado essas execuções desses investimentos. E agora eu acho que o mínimo que a população merece é a denúncia desse contrato e que a empresa pague judicialmente tudo o que aconteceu. Você acredita que hoje seria necessária a retirada da Copasa? Você acha que poderia estar resolvendo o problema? Ou punir financeiramente e ela continuar exercendo o trabalho?
Isso é uma avaliação jurídica que deve ser feito. Eu, inclusive, já dei isso como opinião, que a gente tem que cobrar, mas também tem que mostrar soluções. Nós temos exemplos de cidade como Pará de Minas, que conseguiu romper judicialmente o contrato com a Copasa e abriu uma nova licitação, inclusive com a Copasa tendo direito de participar. Lá em Pará de Minas ganhou uma outra empresa que hoje presta um bom serviço na cidade, conseguiu baixar o custo da tarifa, e essa empresa, ela em 6 meses, ela construiu uma captação de 30 quilômetros para uma nova captação lá na cidade. Então ela resolveu o problema da cidade. E é isso que Paracatu precisa. As pessoas querem o seu problema resolvido, porque todas pagam a conta e estão sofrendo absurdamente. Então eu acho que o prefeito, como gestor desse contrato, ele precisa se posicionar, né, mostrando que o melhor para a gente é abrir uma nova licitação, denunciar esse contrato. Ou não, é denunciar a Copasa e que ela pague financeiramente, que o município teve prejuízo também para poder cobrir falta da Copasa, e que ela pague e, de uma certa forma, amenize pelo menos a dor de quem passou o que passou no ano passado. O que a gente fez, e eu fui o primeiro a denunciar esse contrato aqui na Câmara, numa reunião, nós pedimos do município esse contrato assim que a crise começou, através de um requerimento. O município nos passou esse contrato, o advogado da Câmara avaliou e já pontuou rapidamente várias coisas que não estavam cumpridas nesse contrato. Nós denunciamos isso, denunciamos nas redes sociais, denunciamos aqui na Câmara. Então, esse papel de produzir o contrato e assinar com uma empresa é um papel do executivo. A gente deve fiscalizar e acompanhar esse contrato. E aí sim, né, se achar que esse contrato não é bom para o município, denunciar e tentar fazer com que o prefeito mude algumas cláusulas. Pedro, você está encabeçando, juntamente com alguns parceiros, um abaixo-assinado. Que abaixo-assinado é esse com relação ao contrato da Copasa com o município? Exatamente. Esse abaixo-assinado ele tem um valor simbólico muito grande, que ele pede a denúncia do contrato. Ele é simples, pede a denúncia do contrato. Porque eu entendo que essa é uma ação mínima que o executivo deve ter. É denunciar esse contrato, é o primeiro passo para que a gente possa buscar corrigir, para não deixar mais isso acontecer. Então, nós estamos com o gabinete móvel rodando a cidade, vamos passar em todos os bairros, buscando as assinaturas físicas, e também estamos com esse abaixo-assinado na internet virtual. Está tendo uma aceitação muito boa. No primeiro bairro que nós já fomos, o bairro abraçou, as pessoas foram até o gabinete móvel na praça, assinaram, deram maior apoio, ficaram lá durante o dia com a gente. E no final de semana que vem vamos estar de novo em outro bairro buscando isso e levando isso para a população, para depois levarmos ao prefeito e mostrar a insatisfação do povo de Paracatu e realmente como precisa da denúncia desse contrato. Estava tudo certo com a compra do terreno para a construção do reservatório de água, mas no dia 21 de fevereiro deste ano, o município de Paracatu teve que publicar o Decreto Municipal 5.220, onde declara de utilidade pública para fins de desapropriação da área para a construção do reservatório de contenção de água, que foi escolhida por estudos realizados por especialistas. O vereador Pedro Adjuto acredita que a principal causa do problema enfrentado aqui em Paracatu foi de responsabilidade da Copasa. Com relação a prazos, e a gente está falando aqui de meio ambiente, nem sempre o prazo que uma entidade, que uma pessoa, que um órgão dá, aquele prazo pode ser seguido por questões ambientais naturais, né? Você acredita que o que não foi feito até agora e o que já foi feito teve a influência das questões adversas do meio ambiente, ou foi realmente uma falta de administração da empresa ou questões legais? O que você acha que pode ter sido isso? Eu acredito que falta de gestão, né? A Copasa ela é o reflexo do que está acontecendo no estado de Minas. Nós estamos passando por muitos problemas. Ela é uma empresa administrada pelo governo, né? Totalidade de ações, e ela tem que prever as coisas e saber e dar os prazos de acordo com o que pode acontecer. Pela urgência, ela consegue tudo de maneira mais rápida pela urgência e relevância do assunto. Então, as liberações ambientais vêm mais rápido, desapropriações vêm mais rápido, mas isso tudo tem que estar previsto na hora que ela anuncia um prazo para a população para um assunto de tamanha relevância, né? Você falou com relação a empresa ser uma estatal. Algumas burocracias você acredita que pode estar impedindo talvez esse trabalho?
Pelo que a gente tem acompanhado, ela encontrou um entrave na hora de comprar o terreno para poder construir o reservatório, mas isso era mais do que natural, porque o dono pode não concordar com o preço oferecido, então isso tinha que ter sido levado em conta. As licenças ambientais, ela é uma empresa Estado, então ela já tem todo o procedimento e a questão da urgência para conseguir essas licenças ambientais, e é uma empresa que tem que andar com tudo certo na questão ambiental, porque ela trabalha com o meio ambiente, né? Então a gente entende que, na verdade, foi sim falta de gestão, e isso a população não pode ter isso como uma desculpa. Independente dessa questão, Copasa ser ou não a empresa que continuará trabalhando na questão do abastecimento e tratamento de esgoto em Paracatu, você já tem algum projeto de lei, algum plano que possa estar apresentando nos próximos meses, principalmente relacionado ao meio ambiente, que é o principal fator e gerador de água naquela região de captação de água para estar abastecendo o município, a zona urbana? Então, a Câmara ela já tomou 2 ações relacionadas a projetos de lei que já foram aprovadas aqui, que uma foi de minha autoria, que obriga a Copasa a instalar eliminadores de ar nas tubulações. Por quê? Porque ao tanto que as contas estava sem água e as contas estavam vindo mais caras, né? Isso é o ar na tubulação. Esse projeto de lei ele está sendo aperfeiçoado, o texto, então logo ele já vai ser colocado em prática. Nós iremos cobrar do município que coloque esse projeto de lei em prática. Então a Copasa terá que instalar os eliminadores de ar nas tubulações do município, ou então pagará multas diárias, isso está definido no projeto de lei. E tem um outro projeto também que fala sobre uma prestação de contas anual da empresa aqui na Câmara. Então é uma forma de nós estarmos com ela aqui de maneira obrigatória, prestando contas anuais, que também vai implicar em multas para ela se ela não cumprir. Como eu te perguntei, a questão ambiental, né, a Copasa, a gente sabe que tem uma regra, né, que eles têm que seguir e cuidar do meio ambiente, mas o município, através da Câmara dos Vereadores, tem algum projeto de lei para apresentar para que possa o município fazer também a sua parte nessa parceria com a Copasa? Já definido, não. Nós, inclusive, vamos estudar essa possibilidade, porque agora é hora de entrar com um projeto, como você está dando essa sugestão muito bem-vinda, né? Isso é importante, a gente trocar essas ideias, então muito bem-vindo. Vou discutir isso com os vereadores para que a gente procure um caminho e a assessoria jurídica da Câmara possa nos orientar a elaborar um bom projeto. Caso venha acontecer de a Copasa ter que deixar, né? É claro que ela vai ter um prazo para poder cumprir ainda até que outra venha assumir. A gente sabe que 99%, se não até 100% dos funcionários da Copasa hoje são concursados, ou seja, a Copasa saindo, eles vão embora de Paracatu com as suas famílias e terá que se abrir nesse meio tempo concurso para poder outras pessoas participarem da nova empresa que vai assumir. Você não acredita que isso pode trazer mais transtornos para a população pela questão de que pessoas que vão entrar não conhecem a situação? Porque cada caso é um caso, cada cidade é um sistema de abastecimento diferente, cada um tem a sua própria característica, elementos químicos que contém na água, enfim, uma infinidade de variáveis. Isso pode talvez trazer um transtorno maior para a população? Acredito que não, porque uma empresa, para se habilitar numa licitação dessa, ela tem toda a estrutura e conhecimento para entrar na cidade e prestar um serviço. Então isso tudo será definido no edital da licitação. Sobre algumas famílias terem que mudar por questões de serem concursadas, outras virão com a outra empresa que ganhar. Então isso compensaria algumas pessoas que vão embora e outras que virão. Mas a própria Copasa pode participar dessa licitação que a gente sugere que o prefeito possa abrir nessa concorrência com novas regras. E impondo novas sanções no caso de não cumprimento, né, igual aconteceu. Eu vou usar um termo, culpa. A culpa foi só da Copasa? A prefeitura tem culpa? A Câmara tem culpa? Eu acho que a gente apontar só um culpado não é correto.
e a gente precisa agora, num momento como esse, cada um assumir sua culpa. Todos têm culpa, com certeza, porque o município precisava ter fiscalizado esse contrato, a Câmara precisava ter fiscalizado as ações do município. Então a culpa ela é generalizada, sem a menor sombra de dúvida. Agora o importante é não errar mais, tentar corrigir, né? Aprender com o que aconteceu. Quem pagou o pato foi a população, fomos todos nós, e quando eu digo população é todos nós, né? Mas sempre uns mais e outros menos. O importante agora é a gente corrigir, não deixar acontecer, e quem tiver culpa que pague isso na justiça. Por isso a denúncia do contrato. É preciso resolver o problema. A possível falta d'água nas residências urbanas em 2018. O que deveria ter sido feito não foi feito. E deve ser feito já, mas com sabedoria, com segurança. O problema está aí e, independentemente de quem é o responsável, não se resolverá da noite para o dia e terá que ser resolvido da mesma forma. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.